Eu vim aqui dizer que Jesus te ama. Isso é muito forte para mim, e Deus falou assim: fala para eles que eu os amo. Se você ouvir isso e guardar isso dentro do teu coração, você pode até dormir. Você está com sono? Dorme, meu irmão. Depois que você entendeu isso, pode dormir. De repente você está aí meio assim: acho que eu vou dormir hoje, vou pegar um café. Você já tomou café, já tomou água, né? E essa correria que nós vivemos em São Paulo, essa loucura, e você está com sono. Então, e eu lembro que esses dias eu falei isso na galera, e um menino pegou a touca assim, ele colocou a touca assim. E ele, gente, ele estava embarcando já, e ele colocou a touca. Daí eu falei assim: ó, Jesus ama você. Você pode até dormir agora. E ele ficou esperto, acordado a reunião todinha, né? Mas é muito sério isso, você entender que Ele te ama, que Ele quer ter um relacionamento com você. Em João 3,16 diz assim: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus tanto amou você. E eu queria que você colocasse nessa pessoa e falasse: Deus me ama, Ele te ama. E Ele expressou isso quando Ele mandou o seu Filho para vir aqui na terra. A Bíblia fala: Jesus, o nosso Deus, Ele Deus, Criador de todas as coisas. A palavra chega a dizer: Ele é o arquiteto de todo o universo. Ele se submeteu a ser criatura, de vez criador, criatura, e veio como homem. Em Isaías 9,6 fala que um menino nos nasceu, um menino nos foi dado. Esse menino, Jesus, Ele veio porque Ele te ama. Porque Ele te ama e te ama demais. E Ele te ama como Ele se importa com você. Talvez você não guarde 15% daquilo que eu vou falar para você, mas se você sair daqui com a certeza que Ele te ama, eu vou ficar muito satisfeito. Esta é a palavra do Evangelho: Ele te ama. Ele veio, nasceu, Ele viveu tudo o que você viveu, da maneira que você viveu, foi provado em todas as coisas como homem. Mas Ele tinha um caminho e Ele não pegou um atalho, Ele foi até a cruz. Porque a Bíblia fala assim que sem derramamento de sangue não poderia haver remissão de pecados. Então Ele morreu naquela cruz no meu lugar e no seu lugar. Que é maior amor que esse? Que é maior representação de amor do que essa? Uma pessoa que dá vida pelo outro, e Ele deu a vida por você. Ele deu a vida por você. Talvez hoje você entrou aqui e você esteja triste. Se você está triste, você muitas vezes não sabe nem de onde veio essa tristeza. Mas hoje Ele quer te dar alegria e hoje te fazer sorrir. Porque Ele te ama. Quando a semana passada nós estudamos na galera sobre um lugar secreto de oração, esse lugar secreto que Jesus fala, vai para o lugar secreto, vai para o seu quarto, esse lugar secreto, nós falamos sobre isso. E Jesus, quando Ele começa, quando você for orar ao Pai, e eu comecei a falar com eles do Pai, do relacionamento que você tem com o Pai. Quando Jesus fala de oração e de relacionamento, fala de Pai. Ele te ama. Qual pai que quer ver um filho triste? Não há um pai que quer ver um filho triste. Ele quer fazer você sorrir. Ele quer hoje te dar uma alegria. Se você entrou aqui aflito, e na quinta-feira sexta-feira, eu estava num tempo de oração por essa reunião, e eu via pessoas aflitas, pessoas tristes. E eu falei: Senhor, me explica essas coisas. E Jesus falou assim para mim: eu vou tirar essa tristeza e vou colocar alegria. Eu vou tirar essa aflição e eu vou acalmar essas pessoas. Muitas vezes está, como nós cantamos aqui, uma turbulência na sua vida. O mar agitado, e Jesus está falando assim: aquieta-te, mar. Aquieta-te. Ele vai falar: aquieta-te. Eu estou no barco junto com você. Você não precisa se preocupar. Não tem hora que parece que as coisas não andam, gente. E Ele vai ajudar você. Talvez você hoje entrou aqui nesse lugar angustiado, tem um peso no seu peito, algo pesado. Ele vai te trazer alívio hoje.
Ele vai te trazer contentamento. No livro de Salmos fala assim, que Ele enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou daquilo que lhe era mortal, a sua palavra. Quando Ele envia uma palavra, você vai aprender isso comigo hoje. Traz essa consolação, traz essa tranquilidade, traz esse sossego. Se você entrou abatido, eu creio que você pode sair daqui hoje confiante, vivo, forte, cheio de saúde, cheio de esperança, vigoroso e entusiasmado. É isso que a palavra de Deus faz com a gente. Isso acontece quando você recebe uma palavra de Deus. Quando Ele fala com você, muda a sua perspectiva, muda a sua esperança. Eu vim aqui dizer para você hoje que se você abrir o teu coração, você pode se conectar com Ele e algo novo vai acontecer na sua vida hoje. Algo novo vai acontecer na sua vida. Ele pode te dar a eternidade. Você pode hoje tomar uma água que você não vai ter mais sede, porque é a água da vida. Ele pode te envolver com a sua paz. Pode mudar o cenário da tua vida hoje. Talvez quando você olhar amanhã na conta do banco, está igual. Né? Você olhou a conta do banco e o boleto chegou, ninguém pagou. Né? Mas algo diferente aconteceu dentro de você. Mudou dentro de você. Uma perspectiva nova, uma esperança nova mudou. Porque o Senhor mandou uma palavra para você. Trouxe uma palavra para você. Ele pode mudar o cenário da sua vida, da escuridão para a luz, da morte para a vida, da tristeza para a alegria, da guerra para a paz. Ele deseja se revelar a você. Ele deseja se revelar a nós, ser encontrado por nós. Esse é o desejo de Deus para nós. Abra comigo a sua Bíblia, ou você pode olhar no telão, Lucas 7, de 11 a 17. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim. E com ele iam os seus discípulos de uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho de uma viúva. E uma grande multidão da cidade estava com ela. Guarde isso. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Depois aproximou-se do caixão. Aproximou-se, tocou no caixão, e os que carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levanta-te. O jovem sentou e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe, e todos ficaram cheios de temor e louvaram a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Jesus saiu ali de Cafarnaum, mas ele não estava sozinho. Havia os seus discípulos com ele e uma grande multidão o seguia. Uma grande multidão, né? É engraçado que o discípulo é aquela pessoa que está perto. O discípulo, ele ouve mais perto. O discípulo é aquele que encosta o seu ouvido no peito de Jesus, escuta as batidas do seu coração. Você pode perceber que eles lhe falavam por parábolas, mas muitos não entendiam, mas aos seus discípulos eles falavam. Mas também com Jesus havia uma multidão. A multidão, ela ouve, mas não entende. A multidão está perto, mas parece que não está entendendo nada daquilo que Jesus, né? Na galera a gente brinca os modinha, né? Os modinha tá tudo junto, né? Mas os discípulos estão sempre perto. Os discípulos, eles parecem com o mestre. Eles falam parecido com o mestre, eles atitudes lembram o mestre, mas a multidão, isso não foi transformado, ela é rasa, não tem alicerce, não tem intimidade. E eles se aproximaram na porta da cidade, né? Gente, muitas vezes é terrível, quando você está atrasado, e você já deve ter passado por isso, está de carro, aí de repente você vê um enterro, aquela fila de carro, você quer passar na frente do carro da funerária, aí você não consegue, aí você fica atrás, né? Eu não sei como foi essa situação aqui, mas eles chegaram e encontraram a multidão com Jesus, encontrou com aquela multidão que havia ali no enterro que nós lemos no texto. Você muitas vezes pensa, e talvez as pessoas, alguém falou, ixi, se Jesus, morreu o filho da viúva, deve ter perguntado o que está acontecendo aqui. Morreu um filho de uma viúva.
Eu comecei a ler o texto, já havia pregado sobre esse texto, analisado mais esse texto, e eu fiquei pensando ali, havia uma multidão com aquela senhora, com aquela viúva. Talvez porque havia muito sofrimento naquela casa. Fala que ela perdeu o marido, mas provavelmente ela perdeu os outros filhos que ela tinha. Ninguém naquele tempo tinha um filho só, ou dois, tinham muitos filhos, e ali agora, aquela mulher já tinha perdido o marido, talvez os outros filhos, e talvez com um sofrimento muito grande. Está aí essa multidão ali com o seu coração angustiado por causa daquela mulher. E aquela mulher ali, ela não tinha muita coisa para fazer mais, porque talvez por causa da idade não poderia mais se casar, ou não arrumaria mais um marido, né? E o sustento dela ia ficar muito difícil. Ela poderia ali agora, não poderia trabalhar, mas ela poderia mendigar, ou talvez se tornar até uma prostituta. Para ela, estava acabando tudo a sua vida. E eu fiquei imaginando o sofrimento daquela mulher. E você imagina, será que Jesus chegou atrasado? Quantas vezes nós olhamos, né, e pensamos isso, cadê Jesus? Cadê Jesus? Será que Ele não vai aparecer? Eu estou num momento tão difícil, será que Ele não vai aparecer? Mas uma coisa eu tenho certeza, o nosso Jesus nunca chega atrasado. Nós cantamos uma música e falamos assim, que a sua hora é perfeita, a sua maneira é a mais linda. E eu, enquanto eu estudava esse texto, eu comecei a chorar. E eu comecei a me colocar no lugar daquela mulher, como Jesus fez. A palavra diz assim, que Ele olhou para aquela situação, e Ele se compadeceu daquela mulher. As dores daquela mulher foram para Jesus, o sofrimento daquela mulher foi para Jesus. E você olha muitas vezes e fala assim, Jesus não está vendo o meu sofrimento? Ele está vendo, Ele te ama. Ele não fica de lado, Ele não fica indiferente. Tudo que você passa, Ele sabe, Ele conhece. Quando um filho meu tem uma reação e eu vejo uma tristeza no coração deles, de um dos dois, eu fico agitado, a minha esposa fica agitada, porque nós queremos sempre ver o melhor, nós amamos eles. E a Bíblia fala que nós que somos pais imperfeitos, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai que está no céu. E eu acredito que Jesus olhou, se compadeceu daquela mulher, de uma maneira que Ele chegou para ela e falou assim, não chore, não chore. Não chore. O que Jesus podia fazer? A Bíblia fala em Romanos 4,17, fala assim, o Deus que dá vista aos mortos, que chama a existência, traz vida aos mortos e chama a existência as coisas que não existem como se já existissem. Esse é o nosso Deus, esse é o Deus que nós servimos. E para Jesus não há impossíveis. E Ele olhou aquela mulher com aquele sofrimento e disse, não chore. E Ele toca ali naquele caixão e Ele pede, faz um sinal, não sei como Ele falou, para parar aquilo ali, mas eles pararam e Ele chega e chama o moço. Jesus, o Deus que tem o poder de todas as coisas, Ele libera uma palavra. E hoje aqui Ele quer liberar uma palavra para você. Há uma sensação de morte na sua vida, há uma sensação que acabou, há uma sensação que tudo já está no fim, e Jesus falou assim, não, Ele pode trazer. Jesus cruzou o caminho daquela família e trouxe um novo, e para a sua vida também Ele vai trazer um novo, porque Ele ama você, porque Ele ama você. Jesus ama você. Jesus libera uma palavra, e a palavra diz assim, que aquele jovem se sentou e ele entregou para sua mãe. Que coisa tremenda, que coisa tremenda. Jesus veio aqui hoje enxugar suas lágrimas. Ele veio aqui para falar para você, não chore, não chore. Todos ficaram cheios de temor e louvaram a Deus, um grande profeta se levantou entre nós. Deus interveio em favor do seu povo. Deus hoje está falando para você, eu vou tocar a sua vida e vou mudar o seu destino.
Eu vou mudar a sua sorte hoje, porque Ele te ama. Jesus quer o melhor para você. A Bíblia fala assim que a sua vontade, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Essa é a vontade que Deus tem para a sua vida. Ele está aqui hoje para ressuscitar sonhos. Sonhos que morreram, que você fala assim, não tem mais. E Ele fala assim, eu vou ressuscitar esses sonhos. Você parou e está falando tudo acabou. Gente, mexer com o passado é muito complicado, é ou não é? Vocês estão aí ainda? Ou vocês foram na minha e dormiram, né? Mexer com o passado é muito complicado. Há 2 semanas atrás, eu tinha um negócio que eu gostava muito, quem era muito próximo de mim sabe, e por causa da situação que ficou muito complicada no país, eu tive que fechar o negócio. Eu tinha fechado, passado para um outro local, menor, mas acabou fechando a porta, ficou o estoque, as coisas lá, e eu tinha que desocupar o salão. Gente do céu, mexer com o passado é complicado. E de repente eu estava lá e tudo que eu tinha sonhado estava naquele lugar jogado. Tudo que eu sonhava estava jogado num canto. Talvez a sua vida esteja assim. E de repente eu olhei para uma placa que simbolizava a empresa e tudo que eu tinha construído e tudo que eu tinha sonhado que não deu certo. Não sei se acontece isso com você também, ou se aconteceu só comigo, mas deu errado. A Bíblia fala que a chuva cai sobre os maus e bons, sobre os justos e injustos. E de repente eu olho aquela placa que simbolizava toda aquela empresa. Gente, o meu olho se encheu de lágrimas. Eu quase caí para trás. E eu tinha que lidar com o passado. Aquilo já tinha passado. Mas estava lá o buraco. Aquelas coisas estavam lá. E eu precisava dar um jeito. E eu precisava arrumar aquele negócio. E eu precisava fechar aquele ciclo. De repente eu cheguei para os meus funcionários, cata tudo esse negócio aqui, põe na rua. Põe na rua que o povo vai levar. Então era muita coisa, e eu ia colocando os materiais na rua, e o povo levando, fizeram a festa, foi o shopping center da construção, e foram comprando não, né, levando tudo de graça, e eu falei assim, eu preciso me desenrolar disso. Eu lembro que no momento que eu olhei aquela placa, aquilo me doeu, foi no fundo, e eu brinquei em casa, eu falei assim, ainda bem que eu sou forte, senão eu tinha caído para trás naquele momento, tinha desabado, tinha entrado numa depressão. Mas eu percebi que Deus queria algo novo. E toda vez que Deus tem algo novo para fazer para a gente, você tem que se posicionar. Você tem que pegar o passado e deixar de lado. Você tem que mudar, limpa aquele quarto. Joga isso fora, porque Deus quer fazer algo novo na sua vida. Ele deseja fazer algo novo na sua vida. Jesus veio para trazer libertação na sua vida. Pega as coisas velhas, meu irmão, minha irmã, e põe para fora. Porque para que Jesus possa fazer um novo na sua vida. Põe para fora. Eu vou tomar prejuízo, não interessa, vai para fora. Vai para fora, muda isso. Mas eu perdi isso, esquece disso, meu irmão. Deus tem um novo para você. Enquanto você ficar trabalhando com o velho, não vai vir o novo de Deus na sua vida. Isaías 61, de 1 a 3, diz assim, o Espírito do Soberano, o Senhor está sobre mim, está falando de Jesus, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me a cuidar dos que estão de coração quebrantado, anunciar libertação aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes, e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, e o manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. Deus deseja tirar a tua tristeza e colocar alegria. Tem um novo dele, sabe por quê? Porque Ele te ama. Ele te ama. Isso é expresso nas Escrituras, quando você lê os Evangelhos e você olha a situação daquele homem, o endemoniado de Gadara, ou Gerazeno.
Jesus sai de um canto, de um lado, e atravessa todo aquele mar, no meio da tempestade, por causa de um homem. E ali ele vai e expulsa os demônios daquele homem, porque a Bíblia fala que ele dizia, sai dele, e ele liberou a palavra, e aquele homem foi liberto. E coisa que eu acho tremendo, e que aquele homem queria ir com Jesus, ele falou assim, não, você não vai, você vai ficar aqui com a sua família, com os seus. Ele devolveu aquele homem à sua família. Minha irmã, eu tenho certeza do que eu estou falando para você, porque Deus falou comigo na sexta-feira. Deus vai resgatar a vida do seu filho e vai devolver para você, porque Ele é bom, porque Ele te ama, porque Ele te ama. Eu tenho certeza do que eu estou falando. Deus, Ele é bom, Ele vai restaurar a sua vida. Você olha aquela mulher Ciro-fenícia, que a sua filha estava endemoniada, cheio de problemas ali, e aquela mulher, o choro daquela mulher levou Jesus a andar muito. E Jesus andou e foi naquele lugar, você não vê outro relato no meio do caminho, ele andou muitos quilômetros e foi para atender uma pessoa, um grito de socorro. Você olha Jesus ali tocando aquela mulher que havia um fluxo de sangue, porque aquela mulher tinha fé, e ela dizia, se apenas eu tocar nas suas vestes, eu ficarei curada, e ela tocou e ela foi curada. Aquela mulher estava perdendo a sua vida, mas Jesus apareceu no caminho dela. Olha a história de Jairo e da sua filha. Jairo, ele pega, está nesse tempo, porque ele fala, vai até a minha casa, porque se o senhor for, minha filha está doente. E nesse momento acontece esse episódio dessa mulher com fluxo de sangue, que se demora ali, e chega pessoas e fala assim, ela já morreu, não precisa mais incomodar o mestre. Você já pensou, já leu esse texto, já pensou, sua filha morreu. O coração desse homem como ficou? E Jesus pega e fortalece ele, e fala assim para ele, fala assim, não tenha medo, creia somente, a sua filha vai ser curada. Nós cremos num Deus que dá vida aos mortos, um Deus que chama à existência as coisas que não existem, como se já fossem. Esse é o nosso Deus que nós cremos. Ele liberou uma palavra, e hoje Deus está liberando uma palavra para você. Pega essa palavra, fica firme com essa palavra. Deus falou comigo, e Ele não é homem para que minta, não é filho de homem para que se arrependa. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Havia um leproso, e esse leproso em Mateus 8, no versículo 1 e 2, e 3, fala desse leproso. Esse homem não podia estar ali no meio do povo. Ele se aproxima de Jesus, se prostra e fala, se o senhor quiser, o senhor pode me purificar. O que Jesus respondeu para ele? Eu quero, fica limpo. E aquele homem imediatamente foi curado. Olha como Jesus é bom, olha como Jesus ama a humanidade, e dessa mesma maneira Ele te ama. Outro episódio do cego, lá de Jericó, chamado Bartimeu. Eu acho tremendo esse texto. Ele ouve que Jesus está passando por ali. Ele ouve. E ele começa a gritar, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Talvez o que você tenha que fazer hoje é gritar, Jesus, eu estou aqui. E ele começa a gritar, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. E Jesus para tudo o que ele está fazendo. Ele está esperando. Ele sabia que ele estava ali. Jesus sabia que ele estava ali. Ele estava esperando ele gritar. E ele começa a gritar e a multidão fala, fica quieto. E ele grita mais alto ainda. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus então manda chamá-lo. E uma coisa tremenda que esse homem faz. Ele era cego, ele tinha uma capa. Aquela capa dava direito dele mendigar. Aquela capa que dava direito dele mendigar. Ele pega, joga a capa fora. Por que ele joga a capa fora? Quando eu me encontrar com Jesus, eu não vou precisar mais dessa capa. Eu vou me encontrar com Jesus.
Ele vai mudar minha vida, Ele vai mudar minha sorte. E hoje Jesus deseja mudar a tua vida aqui. Ele está passando aqui. Você pode tocar nele. Você pode tocar nele, tudo vai mudar em você. Tudo vai mudar na sua vida. Jesus está aqui hoje para te libertar, para te curar, para tirar essa tristeza e te encher da alegria dele, mesmo em tempos difíceis. Ele vai te dar uma paz que excede todo entendimento, todo entendimento. Romanos 8:32 diz assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? Deus não poupou o seu próprio filho. Ele vai te dar tudo, meu irmão. Eu lembro que uma vez, numa época de muita confusão na minha vida, de não saber o que Deus queria, eu era adolescente, um jovem chega para mim: você já viu esse texto nas escrituras? Por que você está ansioso? Por que você está preocupado? Ele não poupou o seu próprio filho. Ele não vai te dar tudo que você pedir para ele. E aquilo acalmou o meu coração. A palavra dele acalmou o meu coração. Jesus te ama. Isaías 9:6. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Você vai chamar ele de maravilhoso. Um dia, estudando esse texto com os jovens e adolescentes, ali nós vemos as qualidades que é os sinônimos de ser maravilhoso. É tremendo. Você precisa estudar isso. Você precisa ver quem é o teu Deus. Você precisa ver que Ele é maravilhoso. Cada vez que você é livre de algo, cada vez que Ele faz algo novo na tua vida, você fala: Ele é maravilhoso, Ele é tremendo, Ele é forte, Ele é digno, Ele é merecedor de toda a honra, de toda a glória, de todo o nosso louvor. Eu queria que você ficasse de pé junto comigo. Eu vou ler o último texto, Salmo 42 e 43, eu quero ler o 43. O salmista começa a falar: por que está abatido a minha alma? Por que se perturbas dentro de mim? E ele começa a falar assim: poxa, eu adorava tanto a Deus, eu ia buscar o Senhor, mas agora os meus inimigos se levantaram contra mim. E está tão difícil. Aí no capítulo 43, versículo 1, fala assim: faz-me justiça, ó Deus, e defende a minha causa contra um povo infiel. Livra-me dos homens traidores e perversos. Talvez você esteja numa situação assim. Tua alma está angustiada. Cadê o meu Deus? O salmista ficava: cadê Deus? Cadê o Senhor? Pois tu, ó Deus, és a minha fortaleza. Ele tirou lá do fundo do seu coração. Como todas essas pessoas que vocês vê o relato de cura, que experimentaram o amor do Senhor Jesus. Ele tirou lá do fundo do coração que ele sabia, que eu creio que você sabe. Ele fala assim: pois tu, ó Deus, és a minha fortaleza. Aí ele dá uma caída: por que me rejeitaste? Por que devo sair vagando e pranteando e oprimido pelo inimigo? Aí ele traz uma palavra que eu achei, estudando isso eu achei incrível: envia a tua luz e a tua verdade. A palavra diz que é a verdade. A verdade é a palavra de Deus. Elas me guiarão e me levarão ao teu santo monte, ao lugar onde habitas. Então irei ao altar de Deus, a Deus, a fonte da minha plena alegria. Com a harpa te louvarei. Talvez você não tenha uma harpa aí, mas você sabe como você louva a Deus e como há no teu coração uma atitude de louvor a Deus. Ó Deus, o meu Deus, por que você está tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus.
Talvez você tenha que falar para você mesmo e pregar para você mesmo. Põe a tua esperança no Deus que te criou, no Deus que te formou, no Deus que tem sustentado a tua vida. Eu posso te falar como Davi falou, e eu creio que você tem experiências com Deus. Você já matou um urso, você já matou um leão. Quem é esse incircunciso? Meu querido, você vai passar por esse tempo difícil. E você vai falar como o salmista falou: ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador, o meu Deus. Você tem experiências com Deus. São várias experiências. Se eu parar para ouvir cada um aqui, gente, coisas tremendas acontecendo na sua vida. Não é verdade? Você vai louvar a Deus. Você pode estar passando por um momento difícil, um momento que você tem que arrumar aquele passado. Sabe por que Deus faz isso com a gente? Para que você cresça, para que você experimente algo melhor dele. Ele deseja dar algo para você tremendo. Mateus 7 fala assim: peça e você vai receber. Busque e você vai encontrar. Bata e a porta vai se abrir. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Qual pai, qual filho que pediu um pão, o pai vai dar uma pedra? Ou se pedir peixe, ele vai dar uma serpente. Aí continua o texto: nós que somos maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai que está no céu. E eu quero dizer a última frase, antes de nós cantarmos o último cântico: Jesus te ama. Jesus te ama. Eu fico imaginando o tamanho do amor. Eu queria que você tivesse essa revelação. Aquela viúva, ele não chegou atrasado, ele chegou no momento certo. Talvez você esteja falando assim: está atrasado. Ele não está atrasado. Ele sabe o que ele faz. Ele está olhando de cima e sabe todas as coisas. Ele vê o passado, ele vê o presente, ele vê o futuro. Talvez para Jairo, no seu coração, na hora que falaram para ele assim: a sua filha morreu, ele falou: Jesus, por que o senhor foi ficar cuidando dessa mulher? Jesus falou assim: não tenha medo, creia somente, a sua filha vai ser curada. E ele ficou ali com o coração dele na mão. Talvez você esteja assim hoje aqui. Será que ele vai fazer? Você está ali, naquele pouquinho de fé, naquela centelha de fé. E aquilo que ele falou vai acontecer, porque ele é Deus. Ele é Deus. Ele criou o seu universo. Todo o universo foi criado através da sua palavra. Se ele mentir, nosso universo deixa de existir, porque todas as coisas estão firmadas através da sua palavra. Dá a mão na pessoa que está do seu lado, nós vamos orar. Eu não vou pedir para você vir aqui na frente, mas tem um irmão cheio do poder de Deus, cheio da bênção do Senhor do seu lado. Olha para ele. A Bíblia fala assim no Salmo 133, ao quão bom, quão agradável, que os irmãos vivam em união. A palavra continua assim: é como óleo precioso, que desce sobre a cabeça. É a mesma coisa, a cabeça de Arão desce sobre a sua barba, desce sobre as suas vestes, vai até os pés. É como um orvalho de irmão, que desce ali como um orvalho e vira um rio aquilo ali. Fala assim: nesse lugar de união, nesse lugar que você vem aqui no domingo,
se reunir com seus irmãos e adorar a Deus. Nesse lugar, Deus ordena a vida e a bênção para sempre. Deus está ordenando a bênção sobre a sua vida agora. Aquela doença vai sair. Aquela enfermidade vai ter que ir embora. Sabe por quê? Porque há uma unidade no corpo de Cristo aqui. Aquele problema, aquele gigante vai ter que cair. Porque Deus está falando. E Ele falou. Ele libera uma palavra. Não fica triste. Não fica triste. Não chore. Eu estou aqui. E Ele está falando isso para você. Ore pela pessoa que está do seu lado. Oh, Pai querido. Toca, Senhor. Oh, Senhor, toca, Senhor. Toca. Vai colocando a certeza do coração agora, Pai. Vai colocando a certeza no coração daquilo que o Senhor fez aqui hoje, Pai. Que esses montes caíram, Pai. Como o salmista fala, eleva os meus olhos aos montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, aquele que fez os céus e a terra, Senhor. Coloca a certeza no coração, põe a fé, Senhor. Porque a Tua palavra, Senhor, quando é liberada, e nós cremos na Tua palavra, gera fé. E aquilo que é invisível vem a acontecer. Glória a Deus. Vem, Senhor, vem tocando, Senhor. Senhor, se há alguém doente aqui, que seja curado aqui agora, em nome de Jesus, Pai. Ó Senhor, se alguém oprimido, seja liberto agora, em nome de Jesus. Envia a Tua palavra e o sara, Senhor. Envia a palavra e cura a Tua igreja agora, Senhor.